Pessoal, a Mio Mini lançou o seu novo portátil, o Mio Mini A30, nova versão, sucessora do Mio Mini normal, Mio Mini Plus. Essa versão aqui, ela fez muito sucesso, uma versão um pouco mais vertical para quem curte ali uma pegada estilo Game Boy, né? Os Game Boys Advance, o Game Boy Color. Inclusive tem review dela aqui no canal. Agora a gente tem essa nova versão, uma versão um pouco mais aprimorada que na minha opinião é muito boa, principalmente por conta da sua ergonomia e do formato. Um formato aqui um pouco mais horizontal para quem curte nessa pegada, né? Ele lembra bastante os Game Watch lançado pela Nintendo e tem alguns diferenciais em relação à versão anterior que a gente vai ver nesse vídeo, se vale ou não a pena vocês estarem fazendo um upgrade ou até mesmo comprando e adquirindo essa nova versão do Mio Mini A30. Primeiro de tudo, né, vamos começar com um unboxing, né, galera? Um unboxing desse carinha aqui é um pouco diferente porque eu me assustei com o tamanho da caixa, uma caixa que veio muito grande, né, para enviar apenas essa case de proteção aqui que vem, né? Então você vai receber um cabo de carregamento no formato aqui USB-C para USB-A, também relativamente grande, e esse adaptador aqui para você colocar o fone, né? Se você quiser. Então um adaptador USB-C para você colocar no seu Mio Mini, e demais não tem muita coisa, né? Claro, você vai receber também um cartão de memória já com 64 GB que você coloca aqui, já vem lotado de jogos. Vamos para as especificações desse carinha. Na parte superior, uma entrada de carregamento USB-C. Você pode também colocar o adaptador para virar uma entrada para fone de ouvido. Tem aqui um botão de home para você acessar durante o jogo, né? Se, por exemplo, você quiser trocar de jogo, ou até mesmo acessar o menu para save state, para configurações, para o Net Play. Aqui temos os botões de volume, o mais e o menos, o R2, L2 e também o R e o L, que os botões traseiros que você simplesmente aperta aqui, né, com os seus dedos indicadores. A única maneira de você jogar assim esses portáteis. Passando aqui para a lateral, temos o botão de liga e desliga e também se você quiser fazer um reset aqui no aparelho, né. Aqui na parte inferior a gente tem a entrada para o cartão de memória. Ele é expansível, se não me engano, para até 250 GB. E eu recomendo vocês, se você for pegar a versão que já vem com cartão de memória de fábrica, já com jogos e o sistema, você comprar um cartão novo, colocar os seus jogos nele, porque esse tipo de cartão aqui, ele dá muito problema. Digamos que é um cartão quebra-galho, né, pessoal? Mas eu recomendo vocês pegarem um cartão melhor, um classe 10 aí da Samsung, ou até mesmo da Kingston, para você não ter problema, porque pode ser que ele corrompa e você perca aí seus jogos e também seus saves. Aqui na outra lateral não temos nada. Parte traseira, que é apenas as indicações de um modelo, número A30, tem alguns parafusos aqui evidentes, e a cor dele, essa versão aqui, ela lembra bastante o Game Watch, mas também tem outras cores com, se você quiser, né, tem a versão preta, também tem uma versão meio cinza, enfim, fica a seu gosto. Na parte frontal, que a gente tem o D-Pad, que é um D-Pad que já é bem conhecido dessas fabricantes de consoles portáteis. Parece que eles utilizam basicamente os mesmos D-Pads, né, inclusive é bem semelhante aqui ao do Mio Mini Plus. Novidade é esse analógico aqui, esse analógico que eu recomendo vocês fazerem a calibração dele, depois eu mostro como é que você faz. Então esse analógico aqui, ele vai ser bem útil para alguns jogos de PlayStation 1, Nintendo 64, Dreamcast e também PSP. Então foi justamente por isso que eles adicionaram esse analógico aqui no lado esquerdo. Agora passando para o lado direito, temos os botões de comando, o ABXY padrão Nintendo. Eu achei levemente inferior em comparação a versão do Mio Mini Plus. Aqui temos o botão de Select e também o botão de Start para você iniciar assim o jogo. Já iniciei ele aqui, pessoal. Ele tá com o sistema de fábrica, ainda não saiu a Onion OS, que é uma firmware, né, que o pessoal acaba fazendo algumas modificações e deixa o desempenho bem interessante. E eu acho que a Onion OS vai fazer milagre nesse carinha aqui, porque ele, mesmo tendo os mesmos requisitos, né, as mesmas configurações de hardware do Mio Mini Plus, não tem o mesmo desempenho, infelizmente. Por quê? A gente tem uma CPU A33 quad-core ARM Cortex A7 com a frequência de 1.3 GHz, que teoricamente o chip do Mio Mini ele é menos potente que o RG28XX lançado aí pela Anbernic, né, também um concorrente do Mio Mini A30. A tela ela é um pouco pequena em comparação à versão Plus, né? A versão Plus tem uma tela de 3.5 polegadas, essa daqui tem apenas 2.8 polegadas, tela IPS com resolução de 640 por 480, 512 MB, né,
né, de memória RAM, que é o suficiente para rodar alguns jogos de PSP e também Nintendo 64, jogos mais simples. Sistema Linux, modificado aí pela Miyomini. Temos presença com o Wi-Fi na versão 2.4G e suporta jogos online. Então você consegue, sem nenhum tipo de adaptador, apenas ativando o Wi-Fi do Miyomini A30, jogar games que tenham, né, suporte aí ao online. A bateria dele é 2.500 mAh, dura mais ou menos ali 5 horas, né, e leva um tempo considerável para recarregar. Então é mais ou menos 3 horas para você recarregar completamente. Inclusive, ele tem suporte para vibração. Jogos suportados nesse carinha aqui, pessoal, o que é que vocês vão encontrar, né? Então, se a gente acessar aqui a parte de games, temos suporte para arcade, Dreamcast, o Nintendinho, né? O Game Boy Clássico, o Nintendo 64, o Mega Drive, o Mami, que são também arcade, Game Boy Advanced, passando para outro lado, Neo Geo Pocket, o PC Engine, jogos aqui do PlayStation Portátil, né, que eles colocaram aqui o PPSS-PP, emulador de PlayStation Portátil, WonderSwan, se não me engano, WonderSwan Color, o Master System, o Super Nintendo e também o PlayStation 1. Por enquanto, se você utiliza a firmware stock, a firmware de fábrica, são esses consoles suportados. E aqui entra alguns adendos. Não espere rodar jogos de Nintendo 64, jogos também aqui de PSP e jogos, alguns também de Dreamcast, com uma qualidade muito boa, porque o desempenho dele, pessoal, para alguns jogos mais exigentes, principalmente o God of War, não é das melhores. Então você vai sofrer um pouquinho para rodar jogos mais exigentes. Por exemplo, nesse aqui eu consegui rodar tranquilamente o Yu-Gi-Oh! GX, Tag Force e também o Final Fantasy Tactics. Ele rodou tranquilamente, mas o God of War Chains of Olympus não teve um desempenho muito satisfatório. Ficou em média ali 15 FPS, o que na minha opinião é praticamente injogável. A mesma coisa aconteceu também com o Dreamcast. O Dreamcast, alguns jogos mais pesados, principalmente o do Sonic, não vai performar bem. Mas, por exemplo, Marvel vs Capcom 2, ele conseguiu ter um desempenho até que aceitável. Não ficou 60 FPS direto, mas dá pra jogar tranquilamente esse jogo de luta, né? E o Nintendo 64 também, pessoal. Alguns jogos vai rodar bem, mas outros, infelizmente, não conseguiram ter um desempenho muito bom. Por exemplo, o Mario Kart 64 ficou em média 24 FPS, Paper Mario também ficou em 20, 15 FPS. O Super Mario 64 dá pra rodar tranquilamente nele, né? Se você não for muito exigente para jogos rodando a full velocidade. E o F-Zero, talvez, do Nintendo 64 de jogos 3D, seja o que performou melhor, porque mesmo não pegando 60 FPS completo, dá para ter um bom desempenho, a fluidez dele fica muito boa. Quando chegar o One OS nesse carinha aqui, vai dar um sopro de desempenho a mais nesses jogos, que aconteceu também a mesma coisa com o Miyomini Plus, né, pessoal? O Miyomini Plus, ele roda muitos jogos também, alguns consoles suportados, inclusive até mesmo depois que o pessoal conseguiu fazer o port do Drastic, que é o emulador de Nintendo DS. Então dá pra rodar aqui tranquilamente, sem problema nenhum, o Mario Kart DS e o New Super Mario Bros, inclusive até mesmo os jogos de Pokémon, né, pra vocês verem. Mesmo tendo o mesmo chip, a mesma CPU do Miyomini Plus, o A30 não consegue performar bem alguns jogos que, por exemplo, o Miyomini Plus consegue rodar. Inclusive, dentre esses jogos aqui, ports, né, de PCs ou de Android, que é o Sonic Mania, rodando a 60 FPS tranquilamente, sem nenhum tipo de problema. Fora isso, se você quiser rodar jogos mais potentes nesse carinha aqui, você vai ter alguns problemas de áudio engasgando, né, o jogo não vai estar rodando a full velocidade, e também alguns problemas de performance. Você pode até amenizar esses problemas, né? Se você acessar aqui a guia de configurações, vai encontrar uma opção de CPU Frequency, que no caso é o overclock, né, já de fábrica do A30. Você pode fazer o overclock nele através do sistema. Por padrão, ele vem aqui desativado, né, no caso default, mas você pode aumentar a frequência da CPU, deixando ela no máximo, que é 1.3 MHz, que é a frequência total que essa CPU que foi colocada aqui consegue alcançar. Assim, alguns jogos, não são todos, de Nintendo 64, Dreamcast, PSP, vai performar bem, só que tem um problema: a duração da bateria vai de arrasta para cima, você vai ter uma autonomia menor, mas em contrapartida, alguns jogos vão conseguir rodar bem. Não vai ser todos, né? Eu fiz aqui o teste com e sem a frequência, não tive ali um desempenho muito bom, que eu consideraria, ah, meu Deus, fez milagre.
Não, por conta justamente da otimização do sistema em si, mas é uma boa maneira de você ter ali um ganho a mais de FPS em alguns jogos. Pelo menos o F0 aqui eu não tive problema nenhum para rodar com essa frequência máxima, eu achei até mesmo melhor do que na frequência padrão. Outras configurações que você pode fazer aqui, ó, a gente tem muitos temas para você mudar, né? Nesse carinha aqui temos também a opção aqui de hibernar, você pode escolher aqui o tempo, né, que a tela fica ativada, você consegue configurar aqui o volume, o Wi-Fi inclusive, pode escanear aqui e encontrar o Wi-Fi da sua residência. Tem algumas opções aqui de calibração que eu recomendo vocês fazerem isso, porque o analógico dele veio meio que, parece que tá com drift, né, algum tipo de problema. Se você tiver algum tipo de problema desse, você pode vir aqui e calibrar o analógico. Qual é o sistema operacional que você vai encontrar aqui, pessoal? Ele tem um RetroArch, então se você apertar aqui o botão de menu, vai aparecer aqui o menu de opções, né, de continuar, você consegue salvar o estado, carregar, o menu nativo, netplay e sair do jogo. Esse menu nativo, se você ativar ele, é o menu do RetroArch, então se você já está acostumado a acessar, né, os menus do RetroArch aí no PC ou até mesmo nos seus consoles, você vai encontrar todas as opções que o RetroArch tem aqui também, inclusive mudar configurações aqui dos botões, fazer também screenshot, salvar estado, enfim, fazer um monte de configuração aqui, inclusive até mesmo mudar filtros para deixar a tela da formato que você quiser, né? Tem alguns filtros interessantes, qualidade do áudio, dá para fazer muita coisa nesse menu aqui do RetroArch. É um menu muito bom, né? Inclusive bem interessante eles utilizarem isso, porque o RetroArch ele tem muitos núcleos, inclusive se você quiser, você pode utilizar os próprios núcleos presentes no RetroArch. Aqui tem dois menus, eu não sei porque eles colocaram isso, mas enfim, tem aqui os menus dos consoles suportados feito pela própria Mio Mini e tem aqui os consoles, né, suportados pelo RetroArch, inclusive tem bem mais do que os presentes no Mio Mini, caso você queira tá utilizando. Alguns vão ficar bem mais pesados do que se você utilizar por aqui, então recomendo vocês fazerem os testes e ver qual você vai ter um desempenho melhor. O que eu não curti nesse carinha aqui, pessoal, no A30 em comparação, vamos dizer, no Mio Mini Plus, o analógico dele não achei assim muito interessante de você estar utilizando, até porque alguns jogos não vão ser requeridos. Eu preferia que fosse simplesmente só o D-pad para jogar games 2D, mas eu sei que alguns jogos do Nintendo 64, alguns jogos do PlayStation 1 requerem o analógico, então pode ser que você precise estar utilizando, mas ele não é muito bom. E o problema principal é com relação à performance. Jogos mais exigentes, ele vai esquentar um pouco, você vai sentir aqui na parte traseira dele esquentando. Jogos de PSP não vai rodar tão bem quanto eu esperava que iria rodar. Você vai precisar fazer algum tipo de gambiarra para executar alguns games, colocando frame skip, fazendo algumas configurações lá no PPSSPP. E outro problema é que não é tão poderoso quanto o Mio Mini Plus, mesmo tendo praticamente o mesmo hardware, né? Inclusive com a vantagem de que o Mio Mini Plus, se não me engano, tem apenas 128 MB de RAM, enquanto que o A30 tem 512, então em teoria era para ser bem mais potente e sobrar performance nesse carinha aqui, mas a stock firmware dele não é das melhores. Fora isso, né, pessoal, o Mio Mini A30 vai ser um bom portátil para você levar aí no bolso, né, levar em viagens, vai rodar tranquilamente todos os jogos 2D disponíveis nessas plataformas, inclusive até mesmo do Dreamcast, do PSP, como eu disse, o Yu-Gi-Oh! Targo Force rodou tranquilamente em 30 FPS, né, velocidade total, sem nenhum tipo de frame skip, tem compatibilidade muito boa com o RetroArch, tem possibilidade de save state, vibração, Wi-Fi inclusive para você jogar games ali com suporte, mas infelizmente ele vai pecar um pouco aí na questão de esquentar muito e o desempenho ruim em jogos de PSP, Dreamcast e Nintendo 64. Se você quer rodar esses três sistemas operacionais, esses três consoles, definitivamente o A30 não é esse portátil, ele é mais voltado aí pra galera que quer jogar games mais 2D, jogos mais simples. E, é claro, querem uma experiência ali um pouco diferenciada, né? Com um portátil um pouco mais vertical. Fora isso, minha experiência, minhas primeiras impressões aqui, review do Mio Mini A30, novo portátil da Mio Mini. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Ele fica constantemente fora de estoque, então recomendo vocês estarem dando uma olhada na loja diariamente, caso esteja fora de estoque, porque esses portáteis da Mio Mini vendem feito água e geralmente, né, não dura muito o estoque no AliExpress. Ele custa mais ou menos R$280 já com os impostos inclusos, então fica um preço bem competitivo para o que ele consegue entregar. Obviamente tem portáteis mais baratos, mas portáteis verticais com esse formato é bem difícil de vocês estarem achando por menos desse valor. No mais, é isso. Qualquer dúvida comenta aí. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço, valeu, falou!